Boa noite. No programa de hoje falaremos sobre contracultura, um movimento que contestava o comportamento da cultura dominante. E quem pode nos falar um pouco melhor sobre isso é nossa jornalista Mariane Batista. Mariane? Muito obrigada, Marina. Bom, contracultura é um movimento de indagação e negação da cultura moderna. Tem como objetivo indagar a cultura que rege a sociedade atual. Por exemplo, ela propõe mudanças na área da política e em áreas estruturais. Um dos movimentos mais famosos foram os hippies nos anos 60, que pregavam seus ideais de paz e amor contra a guerra e o individualismo. Um outro movimento também muito importante de contracultura foram os punks nos anos 60, nos anos 70, desculpa, que tiveram como objetivo, em suas músicas, propor os seus ideais do anarquismo e esses ideais contra o racismo. Aqui no Brasil não foi muito diferente. Ocorreu também um movimento nos anos 60, diante do nosso contexto histórico naquele momento vivido, que era a ditadura militar. Foi um regime implantado em 1964 pelos militares, onde ocorreu censura, ocorreu perseguição política, falta de liberdade. Muitas pessoas, mais de 20 mil pessoas foram torturadas, 400 pessoas foram mortas. E até hoje é um momento sangrento no nosso histórico brasileiro. Ainda mais que muitas pessoas foram desaparecidas e até hoje não se sabe o que aconteceram com essas pessoas. Artistas famosos naquela época usaram suas influências para acabar com o movimento, assim como o Zuzu Angel e assim como a Tropicália, que é o nosso movimento de contracultura. Que movimento incrível, cheio de força, principalmente nesse momento onde não era permitida a expressão em plena ditadura militar. E quem pode nos contar um pouco mais sobre isso e sobre as características de tudo o que envolvia esse tempo é nossa jornalista Sandy Pescaroli. Sandy? Obrigada, Marina. Então, artistas famosos fizeram parte desse movimento, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, entre outros. A característica que mais marcou os tropicalistas eram roupas com excesso de cores, trazendo a influência de movimento hippie, contestando os padrões elitistas da sociedade. Laís Macedo, em 2009, diz que além da influência hippie, há também influências por leituras de Marshall McLuhan, cujo escrito dizia que o meio é a mensagem e a roupa um prolongamento do corpo. A autora traz também o pensamento da importância da imagem, que passava a ser tão importante quanto as ideias presentes em letras de músicas, declarações públicas, entre outros. Assim, as capas de discos, os cenários de show, principalmente as roupas usadas em apresentações e aparições públicas, foram fonte de choques e escândalos para o grande público. Nesta época, smoking e vestidos de gala eram comuns em apresentações, principalmente nas rádios. Porém, os tropicalistas romperam esse paradigma com roupas simples, como batas, com estampas psicodélicas de animais e frutas, paletós coloridos, blusas soltas, principalmente nas mangas, saias e vestidos curtos, calças de boca de sino e a valorização de adornos extravagantes. Algumas reportagens sobre o movimento chamavam-se estilo de antimoda, moda mutante ou antimoda, moda marginal. E foi assim que a moda tropicalista ganhou um nome. Depois da prisão e isolamento dos principais líderes, Gilberto Gil e Caetano Veloso, em 1969, o movimento teve seu fim. Porém, a modernidade e o valor desse levante ficou impregnado nos jovens até hoje em dia. Em 2009, por exemplo, a marca Totem, em seu desfile de verão, levou influências tropicalistas para a passarela, com cores fortes e estampas psicodélicas, com o repertório musical de Caetano Veloso. Em 2012, com o fim do exacerbar das belezas naturais brasileiras, com as estampas de faunas e floras característicos dos países, impulsionou grifes de moda, fazendo com que essa atitude seja chamada de moda tropicalista. Hoje, esse modismo é de fato a festa de peças com batas enormes, blusões femininos leves, estampas de animais e frutas, adornos de frutas e peças em neon, trazendo
a referência de certa forma inconsciente do período mais uma vez. Em 2016, surgiu uma loja em São Paulo que utilizou seu nome Tropicalia, moda alternativa, e teve como objetivo fabricar roupas artesanais e produzir peças de forma alternativa e totalmente artesanal, sem explorar mão de obra. Todos os detalhes são usados na produção de embalagem e acessórios. A equipe de produção afirma que em 2016 que a Tropicalia Moda Feminina acredita que uma vida mais colorida e produz roupas que podem trazer mais felicidade às pessoas. Em nenhum momento houve citação ao período, mesmo que haja referência nas peças para o comércio. Nos dias de hoje, estampas com frutas e cores neon são tendências, principalmente entre jovens e no verão. Paletós coloridos recebem seus espaços em lojas de departamento e são aceitos em ambientes de trabalho. Estampas psicodélicas e o famoso tie-dye são usados todos os dias, desde a banalização da frase de Hélio Oiticica, também participante do movimento nos anos 60. Seja marginal, seja herói. Resumindo o momento da violência e repressão vividos. Hoje, a frase é usada como slogan em blusas com estampas chamativas. As grandes grifes também utilizam o nome do movimento em suas coleções e o preço das peças é exagerado. Um colar de frutas da marca Marília Capizani vai de R$ 99,00 a R$ 173,00. Ou um vestido com estampa floral da marca Lene Niemeyer por R$ 325,00. Ambos com o tema tropicalista. Faz com que a crítica ao capitalismo elitista seja completamente ignorado. Há quem ache uma falta de respeito com o movimento. Porém, isso nos mostra que mesmo com a ditadura oprimindo e apagando os rastros de opositores, a ideologia viveu 50 anos, para lembrar do momento sofrido. Por isso é tão importante saber a origem de estampas e de roupas, pois nada é por acaso. A pobreza de imagens do movimento se dá pela ditadura, tentando ocultar e apagar os seus registros. Apesar da pobreza de imagens, temos alguns conteúdos colocados na internet por pessoas incríveis que não deixam esse movimento morrer. O pessoal do canal Filos postou no dia 23 de janeiro de 2018 a história da Tropicalia, que nós passaremos agora mesmo. Muito obrigada por assistirem, tenham uma boa noite. Isso que não é meu surgiu do grito antropofágico de Oswald de Andrade na década de 20. Era a invenção de uma perspectiva radical de identidade nacional, criada da absorção das diferenças culturais. O grito ecoou e foi ouvido com atenção décadas depois, nos anos 60, fazendo eclodir um dos mais importantes movimentos culturais do Brasil, a Tropicalia. O movimento ganhou força no terceiro Festival de Música Popular em 67. Enquanto Caetano Veloso cantava Alegria, Alegria e Gilberto Gil cantava Domingo no Parque junto com os Mutantes, algo fazia sentido para a juventude da época que não se sentia representada pelo nacionalismo conservador de até então e esperava por algo diferente. As músicas traduziam muito bem a sensação do período e a sintonia de um movimento que se manifestou em vários campos da arte, tendo como principal liga estética a liberdade na combinação dos elementos culturais. As tradições podiam agora jogar com a cultura pop e com toda a informação que chegava do mundo. O som da guitarra elétrica convivia com violinos e com berimbau. Nas artes plásticas, Hélio Oiticica mudava a maneira de experimentar arte com seus penetráveis e parangolés. No cinema, Glauber Rocha e outros diretores do movimento Cinema Novo buscavam uma identidade nacional popular. No teatro, Zé Celso Martinez estreava O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Na música foi lançado em 1968 o disco Tropicalia, ou Panis e Circenses. Um disco manifesto que reunia, além de Caetano e Gil, Tom Zé, Gal Costa, Torquato Neto, Rogério Duprá e os Mutantes. As letras das canções eram inovadoras e criavam jogos de linguagem que se aproximava da poesia dos concretistas, que também eram queridos no movimento. O período auge da Tropicalia ficou nos anos 60 e 70.
Mas as ideias que o movimento plantou continuaram influenciando muitas maneiras de fazer e pensar a cultura. Vários artistas continuaram levando suas criações por caminhos abertos pela Tropicália, onde a invenção livre e o cruzamento das diferenças dita o ritmo. É proibido proibir, já diria a música de Caetano.